Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu tenho que fazer hoje um bolo tropical. Mostra aqui, Cláudia. Um bolo de frutas usando abacaxi, pêssego, figo, morango e cerejas. E eu achei legal fazer esse bolo aqui ao vivo, que frutas tem tudo a ver agora com a virada do ano. A gente sempre faz aquelas mesas lindas com frutas, então eu acho que um bolo desse vai cair super legal para a ceia do Réveillon. Vamos lá então? Esse bolo eu vou ensinar vocês a fazer inteiro, inclusive o recheio, tá? Para a massa eu vou usar a massa de pão de ló básica que vocês já encontram lá no meu canal, que está no YouTube, que é Paula Mello Cake Designer. E para o recheio, vamos lá então. Aqui no bolo da batedeira eu tenho 600 gramas de nata, tá? É nata fresca de potinho, 600 gramas de nata. E eu vou bater com uma xícara de açúcar refinado. Então eu vou colocar o açúcar aqui e vou bater até ficar um ponto firme. E tomem cuidado para não virar manteiga, tá? Então, ó, com cuidado. Acompanhe o ponto aí, é rapidinho. Quase no ponto já, olha aí como é rápido para dar o ponto da nata. Quem queria saber esse recheio do mousse de nata, gente, é esse que eu estou fazendo agora. Eu sempre uso nos meus bolos e o pessoal queria saber. Então, para cada 300 gramas de nata, que é um potinho, nós colocamos meia xícara de açúcar refinado e vamos bater, não tem segredo, tá? Tá quase no ponto aqui já. Aí, começou a desenhar já o desenho do batedor, então já ficou pronto aqui. Só dá tirar aqui o excesso. Bom, estão perguntando onde não tem nata se pode usar o chantilly. Daí vocês têm que usar um chantilly melhor, ou faz até um creme branco, ou um creme de chocolate branco, tipo um ganache, e aí mistura com um pouquinho de cream cheese, aquele queijinho. Fica bem legal também. Pega lá 400 gramas de chocolate branco, uma caixinha e meia de creme de leite e 200 gramas de cream cheese. Vai dar um recheio assim bem legal também para quem não tiver nata aí e quiser fazer essa opção de bolo aí pro Natal, pro Ano Novo. Então vamos lá, ó. Ficou pronto aqui a nossa nata. Nós vamos agora misturar todas essas frutas aqui no nosso bolo. Lembrando que essas frutas que são em calda, por exemplo, o abacaxi, nós sempre fazemos aqui na nossa loja. A gente pega o abacaxi e cozinha, mas aqui eu tenho o figo, que já é comprado enlatado, e tenho o pêssego, que também é enlatado. Então a gente tem que deixar eles escorrer bem, toda aquela calda, para não deixar que fique aqui depois na hora de misturar, vai ficar muito mole, tá? A gente vai incorporar aqui as frutas no nosso recheio. Bom, eu tô perguntando se pode ser nata caseira. A nata caseira eu acho que não dá muito certo porque ela tem muita gordura. Mas tentem aí, faz um teste. Eu nunca fiz o teste aqui com a nata caseira. E perguntando se você pode falar questão de marca da nata. Tem muitas pessoas perguntando sobre a marca da nata. Pessoal, a marca vai ter muitas natas no mercado. Aqui varia de acordo com a região. Aqui tem Frimeza, Tirol, tem Piat. Qualquer uma dessas natas dá pra usar, tá? Então, ó, eu tô misturando aqui. E tá ficando pronto o nosso recheio, que tem tudo a ver com o fim de ano, essas frutas, então vai ficar bem legal, tá? O recheio tá preparado, nós vamos então montar o nosso bolo agora. Quero todo mundo comigo aí do início ao fim, hein? Já aproveitando para que fizemos ontem, já passou de 1 milhão de visualizações. Eu fico muito feliz e espero agora ver muitos bolos iguais àqueles lá. Vou tirar aqui o meu bolo da forma e vou montar o bolo novamente dentro da forma para ele já ficar no formato fácil para a gente trabalhar depois. Pode colocar qualquer fruta, eles estão te perguntando. Qualquer fruta, a fruta que vocês tiverem, que vocês mais gostarem, as frutas da estação, aí vai do gosto de vocês, tá? Eu vou montar aqui. Ó, eu vou tirar essa parte aqui, que é a tampinha
porque já ficou um bolo bem alto, né? Esses bolos ficam altos, eu uso aquelas formas da Belformas, que são formas altas, tá? Eles vendem também pela internet, a Belformas tem umas formas bem legais. Paula, estão perguntando se o morango não vai acabar desandando o recheio, aguando? Não, não vai. Eu sempre uso esse recheio para os bolos de morango, e é um recheio bem legal, eu não tenho problemas com ele, tá? Tanto que nós vamos montar e vamos decorar na hora agora, e vocês vão ver que o bolo vai continuar firminho. Essa parte aqui, que é a parte que estava em cima, onde tinha o papel de arroz, é a parte que eu vou encostar aqui, tá? Vou umedecer um pouco, lembrando que para quem ainda não sabe, a minha calda é, para cada 600 ml de água, nós vamos colocar uma caixinha de leite condensado. É só água e leite condensado, tá pronto. Paula, tem muitas pessoas perguntando do recheio novamente, acho que chegaram um pouquinho atrasado. Pessoal, para este recheio nós estamos usando 600 gramas de nata batido com uma xícara de açúcar, é só isso. E misturado com as frutas que eu estou usando, figo, pêssego, cereja e morango e abacaxi aqui para esse, tá? Aí para quem chegou agora, depois dá uma assistida aí no vídeo inteirinho para vocês pegarem desde o começo aí todas as dicas, tá, pessoal? Esse aqui é um bolo bem legal e bem fácil, mesmo quem não é da área da confeitaria, as donas de casa, os maridos vão conseguir fazer. Ó, vamos lá, coloquei a outra parte aqui do bolo, vou molhar mais um pouquinho, vou colocar mais um pouco aqui do recheio. Estão comentando que a conexão tá ruim, mas eu acredito que seja... Onde eles estão, né? Porque são... o nosso aqui tá travando ou tá tranquilo? Tranquilo. Tá tranquilo. Então, ó, vai ficar um bolo bem alto mesmo, que é isso aí que a gente quer, um bolo bem, que seja presença na hora que você colocar na mesa, tá? Ó, vamos colocar o último aqui e vou dar aquela última umedecida. 3.000 pessoas assistindo. Muito bem. O ideal é vocês montar o bolo em um dia, tipo, eu tô montando o bolo agora, e decorar ele amanhã, no caso, porque daí ele tá bem firme, essa aguinha que a gente molhou já vai descer, não vai ficar depois escorrendo, vai ficar bem legal. Mas aqui eu já quero decorar para vocês verem aqui junto comigo como que vai ficar esse bolo, que eu ainda não sei, que eu acho legal, assim, o pessoal às vezes pergunta, Paula, como que vai ficar meu bolo? Mas eu realmente crio tudo na hora, vou tentando e aí a gente vê o que dá. Ô, Paula, estão perguntando sobre a durabilidade do bolo e perguntando se a nata é a mesma que eles compram de passar no pão. Em Fortaleza, essa nata de passar no pão, ela vem salgada. A única coisa que vocês têm que se atentar é que ela não pode ter sal, tem que ser assim uma nata pura. Eu vou até mostrar o potinho aqui, ó, que eu acabei de desocupar. Vê esses potinhos assim a nata, ó, tá? Muito bem. Quem não tem facilidade para virar o bolo, antes de montar pode forrar com um plástico. Eu não forro, aí na hora de virar eu dou uma passadinha da faca aqui. Vamos virar o bolo aqui. O pessoal tá por aí, Cláudia? Então só perguntando sobre a questão de o excesso de molhar, se o bolo não vai ficar chorando depois, se tem uma medida, Paula, para molhar o bolo. É difícil falar assim sobre medida para molhar bolo, mas o ideal é que quando você aperta o bolo, ó, vou mostrar aqui para vocês. Esse bolo ele tá bem úmido, ó, olha aqui. Eu aperto aqui, ele sai uma aguinha junto com o meu dedo, tá vendo? Esse aqui é o ideal, ele não tá encharcado e não vai ficar o bolo seco. É o ideal para se molhar esse daqui. Aí vocês vão pegando com o tempo assim, porque não tem... eu usei mais ou menos 1,5 xícaras de líquido para molhar esse bolo aqui. Estão perguntando se essa nata vira chantilly. Vira chantilly também, mas ela não é aquele chantilly industrializado. Quem nunca usou, ela é muito saborosa, tá? E dá pra usar no recheio tranquilamente. Mostra aqui um pouquinho, Cláudia. Eu vou pegar o chantilly que já tá preparado aqui. Você pode falar sobre a durabilidade do bolo, Paula, para eles? Bolos que contêm frutas, geralmente tem uma durabilidade um pouco menor, principalmente por causa do morango. Então, o
ideal é consumir esse bolo de um dia para o outro, tá? E sempre conservar ele na geladeira. O nosso chantilly já está batido, eu sei que vocês já sabem aquele que eu uso mesmo. Agora eu vou aplicar aqui na parte de cima. Olha como ele é ótimo para trabalhar, super lisinho, ó. Paula, se não fosse frutas, o que eles poderiam usar com a nata? Muitas perguntas sobre isso. Se não fosse fruta, eu sempre uso a nata com fruta ou a nata em um recheio e um chocolate no outro, porque isso também casam super legal. Aí vai da criatividade de vocês, né? Vou passar aqui agora na lateral. É o pão de ló que você está usando, Paula? Estão perguntando quantos quilos de bolo ele vai ficar no final. Vai ficar mais ou menos com uns 2,8 kg esse bolo aqui no final, tá? E é o pão de ló mesmo que eu tô usando, aquela receita que eu sempre faço, que já tem lá na internet, no YouTube, no Facebook também. Estão falando que você é muito generosa no recheio. Não, o cliente compra bolo, gente, tem que ter recheio. Se for pra ter, eu falo que nós que somos assim profissionais da área do bolo, a gente tem que caprichar muito no bolo, porque não dá comprando assim um bolo de mercado feito em série, tá comprando um bolo especial que a gente está fazendo especialmente para aquele cliente. Então ele tem que ser um bolo bem recheado, bem bonito, um bolo mais alto, né? Para que realmente ele seja aí a atração da festa. Perguntando se pode colocar chocolate, pedaços de chocolate na Pode nata. pôr chocolate picado, aí você pode brincar com a sua criatividade, né? Não, ela não se limita a nada, você pode colocar aí o que você quiser. E muitas pessoas perguntando novamente sobre a calda que você molhou o bolo, você pode falar novamente? A calda que eu molhei o bolo é 600 ml de água e uma caixinha de leite condensado, que vai completar 1 litro de preparo depois de finalizar. Pode bater a nata com leite condensado? Pode bater a nata com leite condensado, embora o leite condensado tenha que estar bem gelado. E aí, dependendo da região, do dia, do calor, ela pode desandar um pouco. Com o açúcar ela é mais difícil de desandar, tá? Por isso que eu estou ensinando vocês a fazer com o açúcar. As pessoas têm dificuldade com o ponto do chantilly, Paula, que o seu diz que fica bem diferente do que eles conseguem chegar. Depende muito do chantilly, mas para quem tem muita dificuldade, tentem colocar um pouquinho de leite condensado na hora de bater o chantilly. O que deixa o chantilly com esse ponto legal é o açúcar. Então, se for um chantilly com pouco açúcar, ele não dá sustentação. Então, colocar um pouquinho de leite condensado, de preferência gelado na hora de bater, ajuda também no ponto, tá? E não pode deixar o chantilly muito duro. Tem que bater em velocidade baixinha para ele ficar assim um chantilly cremoso, fácil de trabalhar. Uma dica bem legal: quando vocês passam o chantilly e o chantilly fica russo, sabe aquele poroso, enrugadinho, vocês vão pegar a espátula que vocês estão utilizando, vão molhar ela, ó, aqui eu tenho água quente, tá? E aí vocês vêm e trabalham aqui, ó, e essa água quente vai fazer o favor de deixar bem lisinho o nosso bolo. Paula, depois você pode falar para eles novamente das formas, que eles gostaram da tua forma alta. A minha forma alta, eu uso as formas da Formas. Vocês encontram no site da Bel Formas, no Facebook também tem. Eles mandam inclusive para todo o Brasil, tá? Então é Bel com 2 L's, B-E-E-L-L Formas. São as formas que eu uso aqui na minha confeitaria e elas têm 10 centímetros de altura. São formas bem legais pra gente fazer bolo alto aqui, tá? Estão perguntando se o leite ninho pode colocar para ajudar a dar ponto no chantilly. Pode colocar um pouco de leite ninho também. Tem gente que até faz o glacê, o chantilly, né? Pra usar que fica mais firme. Aí vai do gosto de vocês. Também tem essa opção. Estou usando aqui o bico número 1E da Wilton, que eu comprei lá no Leandro Paris. O Leandro Paris vende todos esses bicos legais aqui também. E vou fazer um trabalho aqui na lateral, tipo suspiro, ó. Só aperta e puxa. Vou fazendo num prato branco, o bolo branquinho, que eu já quero que seja uma sugestão para vocês usarem aí
pro bolo de Réveillon de você, tá? Muito bem, aplicado tudo em volta. Agora nós vamos passar aqui uma ganache de chocolate branco, que eu usei 300 gramas de chocolate e uma caixinha de creme de leite. E eu vou jogar ele e deixar ele escorrer aqui, só dar uma leve escorrida antes de colocar as frutas. Então eu vou colocar aqui. Estão perguntando, Paula, se pode decorar o bolo um dia antes de entregar. Eu com frutas em si, ou papel arroz, eu não recomendo. Eu recomendo que a decoração seja feita sempre no dia da entrega, porque resseca, não vai ficar tão legal. Ó, ele vai escorrer assim, lentamente, deixar ele escorrer à vontade, tá? Do jeitinho que ele quiser cair aqui, ó. Olha que legal, gente, que show! E agora, para finalizar o nosso bolo lindo de frutas, nós vamos colocar algumas frutas aqui em cima para terminar aqui o nosso trabalho. Então eu separei aqui uma caixa de uvas, vou colocar aqui. Vou pegar aqui os pêssegos. Estão perguntando se o chocolate é fracionado, Paula. Não, é chocolate mesmo, não é fracionado, tá? Pêssego. Eu preparei aqui também kiwis, ó. Vou cortar igual a gente corta para enfeitar. Pra lá e pra cá. Paula, você pode recomendar o Leandro para venda de bicos novamente? Tem muita gente perguntando sobre Pessoal, os bicos que eu uso, inclusive todos os produtos da confeitaria que eu uso, o meu chantilly, o meu papel de arroz, eu compro só lá no Leandro Paris, tá? É o Leandro que fornece todo o material da confeitaria que a gente usa aqui na loja. Olha os meus morangos, lindos, maravilhosos. Vamos colocar também para dar uma cor aqui. Fazer um lequezinho. Um lugarzinho para ele. Mais um aqui. Paula, muita gente perguntando a diferença do chocolate fracionado e o não fracionado. Se eu conseguir explicar para eles nesse vídeo. Rapidão. O chocolate fracionado, ele é aquele chocolate que ele é mais gorduroso, né? É aquele chocolate que a gente usa para fazer casquinha, para fazer ovo de Páscoa, tudo que endurece, a gente usa o chocolate fracionado. Na verdade, ele não é um chocolate, ele é uma cobertura sabor chocolate. Quando a gente usa o chocolate mesmo, ele já tem menos gordura, mais concentração de cacau. E ele é o chocolate mais saboroso, aqueles chocolates que a gente consome para comer mesmo, né? Muitas pessoas perguntando sobre o preço, quanto seria, Paula? Eu vendo a R$50 o quilo de um bolo desse daqui, tá? Vou colocar uns suspiros aqui para dar um tchan final. Tem bastante gente aí com a gente, Cláudia? 6.157 pessoas. Olha que legal. Quero ver todo mundo já saindo do vídeo e compartilhando aí pra gente ver uma galera poder fazer esse bolo aí pro Réveillon, pro Natal, pros parentes que vão chegar em casa, pra molecada de férias. Esse bolo aqui, gente, me lembra, sabe quem? A minha mãe. Se a minha mãe estivesse aqui, ela tá em Fortaleza lá com meu pai em tratamento, beijo mãe, beijo pai, amo vocês. Mas se ela estivesse aqui, ela já ia me ligar agora e falar: filha, se esse bolo não tiver vendido, já manda pra cá, porque ela adora esse bolo cheio de frutas. Prontinho, finalizado. Espero que vocês tenham gostado desse bolo que eu trouxe aí pra vocês fazerem no Natal, no Réveillon, ou qualquer dia e vender, ganhar dinheiro com esse bolo aí também. Olha aí como ficou bonito. Gostaram? Quem gostou, curte
e compartilha, tá? Se tem gente perguntando sobre o chocolate branco, ó, são 300 gramas de chocolate branco derretido e uma caixinha de creme de leite. Eu só fiz essa ganache e joguei aqui por cima, ok? Vamos ficando por aqui. Uma boa noite para vocês, uma ótima aí restinho de quinta-feira e amanhã a gente se vê se Deus quiser, tá bom? Desligando, não deixem de compartilhar esse vídeo.